A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e eu vou ministrar agora a lição número 9, que traz como título O Mistério da Unidade Revelado. Você que é professor da EBD, está estudando aí a nossa revista, a revista da CPAD, a revista que está estudando Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, vem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Aqui Paulo faz, na carta aos Efésios, Paulo faz um tratado sobre a igreja. Ele vai explicar com detalhes o que é a igreja, como que Deus formou a igreja, quem compõe a igreja. Esta carta ela é fundamental para a igreja da atualidade. Nós precisamos entender esta ideia de igreja, de união, de evitar qualquer tipo de divisão, qualquer tipo de... Assim, quando a gente fala divisão, pode ser divisão racial, divisão de estado, de país, enfim, qualquer tipo de coisa deve ser evitado nesse sentido, porque todos somos um em Cristo. Esta carta traz essa ideia, apresentando a igreja como sendo a formação de todos os povos, a união de todos os povos em Cristo Jesus. E nós estamos estudando sobre esse tema, nas lições anteriores, a gente falou dessa questão dos judeus, dos gentios. É de suma importância nós entendermos esta divisão que existia na igreja primitiva, para entender a carta de Paulo aos Efésios e entender aqui as nossas lições. Mas esse contexto ele tem que ser bem pontuado. Você que está estudando essa carta tem que entender bem que naquela época existia uma divisão muito grande, porque do ponto de vista dos judeus, eles eram um povo escolhido de Deus e eles eram exclusivos para Deus. Então, na verdade, isso era uma interpretação errada de alguns judeus, porque nós vamos ver aqui nesta aula que no Antigo Testamento muitas profecias apontavam para a questão dos gentios, que Deus iria unir os gentios juntamente com os judeus no povo só. Então a gente vai ver nesta aula essa questão desse mistério. Paulo fala de um mistério que está aqui no capítulo 3 de Efésios, do versículo 1 até o versículo 14, na verdade até o versículo 13. Aí, se você pegar a sua revista aí, é o texto da leitura bíblica em classe, Efésios 3, de 1 a 13. Tá? E aqui neste vídeo de destaque, eu vou fazer uma exposição deste capítulo. Eu vou focar no capítulo, explicando este capítulo, versículo por versículo, para que nós possamos entender a ideia geral desta passagem e assim nós vamos entender a lição por completo. A ideia desta aula é justamente destacar alguns pontos ou fazer algo diferenciado para que você possa compreender de forma mais detalhada alguns pontos aqui da lição. Se você quer uma aula mais completa, onde eu passo, mais completa entre aspas, uma aula onde eu explico dentro do conteúdo da lição tópico e subtópico, você assiste a aula que eu postei na terça-feira, tá dentro do canal do YouTube do EBD em Foco e também no site do EBD em Foco, uma aula com slide onde eu passo tópico e subtópico. Tá? E se você quiser uma aula um pouco diferente, onde vai ser fazer uma abordagem um pouco diferenciada, focando mais na passagem bíblica em si, assista esta aula que você vai entender melhor esta passagem de Efésios. Bem, vamos lá. Se você não conhece ainda o EBD em Foco, acesse o site ebdemfoco.com, conteúdo exclusivo, slides em PowerPoint, subsídio em PDF, a gente dá todo o apoio para o conteúdo da lição. E esta semana eu lancei o meu livro, Os 4 Cs da Educação Cristã, Seja um Educador Cristão de Excelência. Bem, se você já acompanhou o EBD em Foco, já acessou o EBD em Foco, você já deve ter visto lá um treinamento totalmente gratuito que tem lá para professores de EBD, onde eu falo dos 4 Cs da Educação Cristã, que são os 4 conhecimentos necessários para ser um professor de EBD de excelência, que são conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto e conhecimento de didática. Então eu tenho vários treinamentos, vários cursos, já fiz vários cursos com esse tema e peguei todo esse conteúdo dos cursos, organizei no formato de livro e lancei este livro que está disponível em PDF. Você pode adquirir este livro, no caso, o PDF do livro e também a versão impressa. Tem as duas versões para você e aí você, na descrição deste vídeo, tem o link para você clicar e adquirir aí o livro, no caso, dos 4 Cs, do formato que você preferir. Na descrição do vídeo tem
aí o link. Então você pode clicar nesse link e você vai ser redirecionado para a página do livro. Qualquer dúvida é só entrar em contato. É um conteúdo excelente para você que é professor da EBD, educador cristão, pastor, enfim, gosta de pregar, de ensinar, quer saber mais como que você faz este trabalho com excelência, quer entender os princípios aí por trás de um bom ministério de educação cristã. Acesse aí, clique no link e adquira o livro Os 4 Cs da Educação Cristã. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. Como eu falei, eu pretendo fazer aqui uma exposição de Efésios. Eu estou aqui com a leitura da revista, né, a versão da revista. Eu estou com a minha Bíblia também aqui aberta, que também acho que é a mesma tradução aqui da revista, então não vai ter tanta diferença. E estou aqui com a NVI também para dar uma conferida para nós vermos uma tradução diferente. Paulo, quando ele vai escrever o capítulo 3, ele faz o seguinte: no capítulo 2, ele basicamente mostra o que Deus fez pela igreja. Então a gente estudou o capítulo 2, a ação divina de tomar iniciativa, de salvar, a gente falou de salvação pela graça, a gente falou de vários temas, mas relacionados àquilo que Deus fez pela igreja. No capítulo 3, Paulo já começa a falar um pouco mais dessa questão do que a igreja deve fazer. Ele vai entrando já, porque a partir do capítulo 4, 5 e 6 ali, ele já vai falar de aplicações práticas, né, por parte da igreja. Mas no capítulo 3 ele já começa a entrar nessa fase, porque ele vai apresentar um mistério, e depois ele vai dizer que a igreja tem um compromisso de divulgar este mistério, divulgar esta mensagem. Então a igreja é responsável por isso também. Então Paulo ele começa o capítulo 3 falando assim, ó: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então Paulo se apresenta como prisioneiro. Quando Paulo foi preso aqui, Paulo foi preso por quê? Porque ele estava pregando o evangelho para judeus e gentios. Ele tinha esse ministério, ele pregava para os dois, ele não pregava só para os gentios, tá? Ele pregava para os dois. Só que os judeus daquela época, eles começaram a questionar essa questão de inserir os gentios no mesmo patamar dos judeus. Seria mais ou menos nesse sentido, né? E aqueles judeus que não se converteram, fica bem claro aqui, os judeus que não se converteram, se revoltaram com esta doutrina de Paulo e, né, pegaram Paulo, começaram a espancar, e os romanos foram lá, tomaram Paulo e levaram Paulo preso, né, porque não podia acontecer isso aqui, segundo a lei da época, né, o imperador romano, né, o Império Romano, quando ele dominava uma região, ele procurava se adaptar. O que é crime aqui para vocês? Aí eles falavam, isso aqui é crime. E aí as leis romanas elas se adaptavam de acordo com cada lugar. Então, quando o Império Romano, né, no caso, os romanos estavam lá na Judéia, o que é crime para vocês? E aí, no caso aqui, Paulo foi preso porque, segundo os judeus, Paulo estava cometendo um crime. Tá? Acusaram, inclusive, Paulo de colocar um gentil dentro do templo, que era algo para eles inconcebível. Então não podia acontecer. E aí Paulo foi preso justamente por esta causa. Tá? Ele foi preso por uma boa causa, porque ele estava pregando o evangelho, e este evangelho falava da união de judeus e gentios, o que muitos não quiseram aceitar, foram intolerantes com esta mensagem, e não somente com essa união, mas com a mensagem do evangelho por completo, e aí Paulo foi preso. Então Paulo estava ali preso justamente por esta causa. Paulo também não está aqui querendo se vangloriar da sua prisão, ele fala preso no Senhor porque ele reconhece, prisioneiro de Jesus Cristo, ele reconhece a soberania divina e ele sabia que mesmo naquela prisão, ali Deus estava agindo, Deus estava fazendo a obra. Então Paulo não usou a prisão como desculpa para não fazer a obra de Deus, para colocar dificuldade. Paulo também não ficou brigando com o sistema penitenciário da época, com o sistema judicial da época, dizendo que ele foi preso de forma injusta. Paulo ele não se importou com isso, ele entendeu que aquela prisão era para o bem da igreja, ele era preso de Cristo, de Jesus Cristo, né? E aí ele vai continuar escrevendo, pregando o evangelho mesmo na prisão. E ele começa: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Paulo ele usa essa palavra se. Muita gente começa a questionar, ele coloca se. Será que é porque alguns não ouviram? Tem duas explicações aqui. Tá? Tem duas explicações. A primeira explicação é que, de fato, esta carta era uma carta circular e muitos que leram não tinham ouvido ainda o evangelho por completo. Então, se é que vocês ouviram.
tá? Outra explicação é que esta palavra ela pode ser traduzida como visto que, no seguinte sentido, se eu falar assim, se você soubesse o dia que você vai morrer, você estaria preparado, então você se prepararia, né? Esse se não é uma partícula que envolve uma incerteza, mas porque você vai morrer, tá? Então se eu falo, se você soubesse o dia que você vai morrer, então aqui eu posso mudar ela por visto que você soubesse o dia que você vai morrer, é mais ou menos nesse sentido. Paulo está querendo aqui, visto que tendes ouvido a dispensação da graça, né? Então é uma outra explicação. Talvez Paulo está falando desse sentido, não uma incerteza, mas algo que aconteceu de fato, né? E uma vez que vocês de fato ouviram, não ouviram? Então, se vocês ouviram, vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês. Né? E aí ele vai falar do mistério, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como assim em pouco vos escrevi. Então, Paulo fala de um mistério. Então aqui, quando ele fala de um mistério, a palavra mistério aqui não está falando de algo oculto, misterioso, que só algumas pessoas conseguem compreender. Algumas pessoas interpretam o evangelho dessa forma, como se o evangelho fosse algo que estivesse fora do alcance da maioria das pessoas e somente alguns conseguem compreender e outros não. Não é bem assim, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de algo que foi oculto no passado, mas que agora foi revelado, tá? Então ele vai falar desse mistério que foi manifestado por meio de uma revelação. Então Paulo está falando que ele recebe essa revelação diretamente de Cristo. Paulo foi um apóstolo de Jesus Cristo porque ele viu Jesus depois que Jesus ressuscitou. Tá? No vídeo de destaque da semana passada eu falei disso. Tá? Ele viu Jesus, ele foi comissionado por Jesus para pregar o evangelho e ele recebe o evangelho diretamente de Cristo. Ele não recebe de nenhum outro apóstolo, ele não recebe de ninguém, ele recebe diretamente de Cristo e esse mistério é revelado para Paulo. Devemos olhar que Paulo era judeu, fariseu, fiel à lei e às coisas do Antigo Testamento. Ele estava no momento que Estevão foi apedrejado. Tá? É a primeira vez que Paulo é citado na Bíblia, justamente no apedrejamento de Estevão. Então ele era realmente fiel a todo aquele sistema da antiga aliança. Mas Paulo recebe de Cristo o Evangelho e este mistério é manifestado e revelado para ele de tal forma que agora ele se torna um pregador do Evangelho sem distinguir, diferenciar judeus e gentios. Então ele recebe este mistério e ele fala assim, como acima, em pouco vos escrevi. Né? No caso, no capítulo 1, versículo 9, Paulo fala assim, ó, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Tá? Então, no versículo 9 do capítulo 1, Paulo já tinha citado o mistério. E agora ele vai detalhar um pouco mais. É isso que ele está dizendo aqui, que acima vos escrevi. Então, ele falou um pouco do mistério e agora ele vai detalhar esse mistério. Aí ele fala assim, pelo que, versículo 4, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, quando vocês leram sobre o mistério que eu falei anteriormente, vocês já perceberam, porque ele já está falando. Ele já está falando dessa questão do mistério, da união de judeus e gentios, que não tem mais divisão. E aí ele vai dizer, o qual, versículo 5, noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então Paulo está dizendo o seguinte, que este mistério, no passado, ele não foi revelado, não foi apresentado detalhes do mistério, tá? Detalhes de como isso ia acontecer. Porque a gente sabe que no Antigo Testamento, muitas profecias já apontavam para a inserção dos gentios como no povo de Deus, né? No caso, os gentios seriam inseridos no plano de redenção, não somente os judeus, como alguns pensavam. Vamos ver aqui Isaías 49:6. Fala assim, ó, disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Então está bem claro aqui, uma profecia apontando para o Messias, falando da restauração de Israel.
Essa é a primeira parte do versículo. A segunda parte fala assim: também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha só, né, desde o Antigo Testamento Deus já tinha o plano de salvar toda a humanidade. Tá? A salvação nunca foi intenção de Deus que ela ficasse restrita à nação de Israel. Israel foi uma nação formada por Deus através ali do chamamento de Abraão. Deus chamou Abraão. Naquele momento que Deus chamou Abraão, Deus já fez a promessa: através de ti todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Abraão não entendeu isso por completo, ele realmente não sabia como que isso ia acontecer, mas ele sabia que Deus tinha esse plano de abençoar todas as nações da terra através da vida dele, formou a nação de Israel. Durante esse período, Deus revelou para Israel que tinha como propósito salvar toda a humanidade, salvar no seguinte sentido, de tornar a salvação acessível a todos, né? Não é que Deus vai salvar de forma incondicional, isso seria universalismo, e não tem base bíblica, né? Mas Deus vai tornar a salvação aí ao alcance de todos. Isso já vinha na antiga aliança e se concretiza em Cristo Jesus. Então este mistério que ficou oculto da antiga aliança, né, oculto no seguinte sentido: não sabemos detalhes como que isso vai acontecer, mas Deus tem esse plano. E aí ele vai e revela o mistério no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Olha só, os gentios são co-herdeiro. Entra aqui como herdeiro juntamente com os judeus. Tá? Seria alguém inserido depois, em um momento posterior, mas que faz parte agora da família de Deus. O William Hendricks, no seu comentário, ele fala bem assim, ó: na casa de Deus não há inquilinos, todos são filhos. Então todos têm o mesmo nível. Tá? Não existe um melhor do que o outro, não existe um superior ao outro. Não tem aquele que eu pertenço a uma nação tal, eu pertenço a tal grupo, eu pertenço a tal família, eu pertenço a tal cor da pele diferenciada. Não existe isso no reino de Deus. Tá? No reino de Deus todo mundo está no mesmo pé de igualdade. Quem quer ser superior aos outros, Jesus falou, né? Quem quer ser superior que sirva mais. Tá? Então a ética do reino é um pouco diferenciada da nossa, né? Então, tem gente que quer ser superior se colocando acima dos outros. Esse nem sequer faz parte do reino. Tá? Dentro do reino de Deus, né, todo mundo serve, todo mundo é filho, todo mundo é igual, não tem diferença, não tem diferença. Tá? Isso fica bem claro nas Escrituras, ninguém é superior a ninguém, né, nem mesmo o cargo eclesiástico. Tem gente que fala assim, não, porque o pastor, porque o evangelista. Eu não vejo dessa forma. Tá? Eu posso até estar errado em relação a isso, mas eu não vejo dessa forma. Todos têm o mesmo nível de igualdade. Com relação a galardão, trabalho no reino, isso aí é outra história, mas em termos de um ser superior, ninguém é superior. Paulo deixa bem claro que todos são um em Cristo, inclusive judeus e gentios, agora estão participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho, e ponto final. E aí Paulo fala do Evangelho, ele citou aqui a palavra evangelho, que é o quê? A pregação das boas novas. Aí o versículo 7 ele fala assim, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então Paulo agora vai falar da sua responsabilidade de divulgar esta mensagem. Ele foi feito ministro, ele foi colocado como ministro, não um ministro exclusivo, o único ministro de levar o evangelho, responsável por levar o evangelho. Não, Paulo não está dizendo isso. Ele não foi o único ministro, ele foi feito ministro, assim como eu posso ser feito ministro, você pode ser feito ministro, de pregar esta boa nova, porque é a responsabilidade da igreja. A mim, versículo 8, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O versículo 8 aqui na NVI vai falar assim, aqui na NVI, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então Paulo se coloca como que o menor dos menores, aquele que está aqui para servir. Olha só, o grande evangelista Paulo, escritor de 13 cartas,
Paulo escreveu muita coisa, recebeu revelação diretamente de Cristo, viu Jesus pessoalmente, mesmo depois de Jesus ter subido ao céu, Jesus se revelou para ele, chamou para apóstolo, é considerado aqui o apóstolo do Novo Testamento mais evidente, que mais escreveu, que mais pregou, que mais sofreu, o menor dos menores. Olha só como ele coloca aqui, eu sou o menor dos menores. Ele não se coloca numa posição superior aos outros. Porque a responsabilidade dele é pregar o evangelho e ponto final. Não é se autodeclarar como o grande apóstolo, não é se vangloriar por ter recebido a revelação do mistério de Deus. Não, Paulo não está preocupado com isso. Ele está preocupado em anunciar esta graça aos gentios. Por meio do evangelho, das riquezas incompreensíveis, riquezas incompreensíveis, insondáveis, de acordo com a NVI, algo que nós não conseguimos alcançar de forma plena, completa, algo que está muito além da nossa compreensão completa. Quando falo insondáveis riquezas de Cristo, não é estar falando de algo inalcançável, não. Algo que nós já alcançamos, que é a salvação em Cristo Jesus, mas que esta graça é algo maravilhoso, algo que nós, cada dia, cada momento, cada fase da nossa vida, nós descobrimos algo novo e nos maravilhamos. Não tem limite, tá? É algo insondável a riqueza de Cristo. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então ele está falando mais uma vez do seu propósito, de mostrar, de pregar, de anunciar este evangelho a todos. Este evangelho que esteve oculto com Deus desde a fundação do mundo, esteve oculto, hoje foi revelado e a igreja tem a responsabilidade de divulgar este evangelho. E agora no versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Aqui, alguns teólogos vão divergir com relação a principados e potestades. Muitas vezes essa palavra é usada para se referir a demônios, mas ela também pode ser usada para se referir a anjos, tá? A NVI vai falar assim, ó, tá? Conhecida das autoridades nas regiões celestiais. Ele coloca autoridades. A palavra principado, potestade, tem a ver com autoridade, alguém que tem uma certa autoridade. Em outro momento, Paulo usa essa palavra para se referir às autoridades terrenas. Quando ele fala para nós respeitarmos as autoridades terrenas aqui, ele usa a palavra potestade, então, no original. E aí, muitas vezes, essa palavra tem vários significados. Neste contexto, a maioria dos teólogos concordam que se refere aos anjos de Deus. A igreja no caso, a formação da igreja revela a sabedoria de Deus para os anjos. Os anjos que estão se maravilhando desta bênção que Deus fez de fundar a igreja, de unir todos os povos em um só, que é o povo de Deus, que é a igreja de Cristo. Tá? Então aqui seria mais ou menos nesse sentido, de revelar, mostrar a sabedoria de Deus para as suas criações, no caso espirituais, suas criaturas espirituais, que são os anjos. Versículo 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor. Tá? Então o propósito do evangelho é eterno, sempre existiu, não foi uma ideia inovadora de Deus depois da queda, Adão pecou e agora o que eu faço? Não, o propósito do evangelho de mandar Cristo para viver, morrer, ressuscitar, subir aos céus, salvar, enfim, esse propósito do evangelho já estava na mente de Deus desde a eternidade, não foi uma ideia que veio depois. Versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, nós temos o quê? Ousadia e acesso a Cristo por meio da fé. Vamos ver aqui na NVI, ele fala assim, ó, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. A NVI vai fazer uma tradução diferenciada, dizendo que nós temos acesso a Deus por meio de Cristo, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, a gente pode entender realmente nesse sentido. Tá? Alguns vão dizer, não, aqui está falando do acesso a Cristo. Não, mas pode ser também, como a NVI diz, acesso a Deus por meio de Cristo, na fé em Cristo. Porque o homem estava separado de Deus por causa do pecado. E por meio de Cristo nós temos acesso a Deus. Mas quem crê em Cristo como Salvador? Que isso fique bem claro. Daí essa palavra ousadia,
né, e relacionada ao acesso a Deus, ela também é usada lá em Hebreus, para se referir ao Santo dos Santos, né? Agora nós temos ousadia para adentrar os Santos dos Santos. Então, no mesmo seguinte sentido, de estar na presença de Deus, porque agora nós temos Cristo que já pagou o preço dos nossos pecados e nós temos acesso ao Pai por meio dele. E ele encerra o capítulo, no caso essa passagem, né, não um capítulo, mas esta perícope, no versículo 13, falando: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. No caso, Paulo fala assim: olha, eu estou preso, estou aqui, mas vocês não se entristeçam por causa disso, não fiquem desanimados, né? Não venham desfalecer nas minhas tribulações, nas minhas dificuldades. É meio que tipo assim, o evangelho não depende só de mim, tá? O evangelho é algo muito maior do que a minha pessoa. Não fiquem tristes, desanimados porque eu estou preso. Paulo, segundo alguns estudiosos, é solto por um tempo, depois ele é preso novamente e é morto. Tem essa teoria. Outros dizem que Paulo morreu nesta prisão. Então existem algumas explicações. Eu prefiro a ideia de que Paulo foi solto e foi preso de novo. Então Paulo foi morto, segundo a tradição da igreja, decapitado, enfim, mas a morte dele, as prisões, as tribulações de Paulo não foram nenhum empecilho para a expansão do evangelho, porque o evangelho não estava atrelado a ele. Paulo está dizendo isso, não fiquem tristes, desanimados por causa das minhas tribulações, mas que vocês possam entender que isso aqui é para que o evangelho alcance a todos, enfim, né, e todos alcancem aí o conhecimento da verdade. Amém? Então aqui a gente encerra o capítulo 13, isso aqui não foi uma pregação expositiva, foi uma explanação versículo a versículo da passagem de Efésios, para que você possa aí compreender melhor esta passagem e usar na lição, tá? Dentro da revista, aí esta passagem ela é explorada e aí você vai ver com mais detalhes dentro da revista o que você vai abordar de forma mais enfática na sua aula, tá? Que fique bem claro aí, que você tem que deixar bem claro na sua aula que esse mistério não é algo que ninguém pode compreender, mas já foi revelado, é a união de judeus e gentios, todos em Cristo, não existe diferença na igreja, todos são iguais, Cristo Jesus para todos, né? Então você pode aí fazer uma aplicação no seguinte sentido, da união do povo de Deus, né, de todas as igrejas, enfim, em Cristo Jesus. Né? Quando eu falo todas as igrejas, estou falando denominações. Né? Às vezes tem briga de denominação, porque eu não vou na tua denominação. Esquece isso. Né? Se estão pregando o verdadeiro evangelho em denominações diferentes, são irmãos em Cristo e ponto final, não tem diferença, não tem um melhor do que o outro. Tá? Então tem essa questão também das denominações que você pode abordar na sua aula. Então eu vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Espero que você tenha gostado. Aí, qualquer coisa é só entrar em contato, entre também no site ebedenfoco.com e lá você tem um conteúdo exclusivo. A paz do Senhor, até a próxima aula.